Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo vai ser interessante porque será gravado com horas de diferença, que eu quero dizer para os amigos. Eu estou gravando na tarde para a noite dessa quarta-feira, aqui botando a convocação da seleção brasileira, tá? Para esses jogos contra a Coreia do Sul e Japão. E só mais tarde, né, de quarta para quinta mesmo, é que vamos ter os resultados, beleza? Pelas competições aí, a gente vai encaixando tudo aqui no vídeo, beleza? Só para avisar para os amigos. Começando pela convocação da seleção brasileira, esse vídeo, o Ancelotti convocou, né, a seleção brasileira para esse jogo contra a Coreia do Sul e Japão, esses jogos, nos dias 10 e 14 desse mês de outubro. Os goleiros da seleção brasileira, vamos lá. Os goleiros, gente. O Bento, do Al Nassr, o Ederson, do Fenerbahçe da Turquia, e o Hugo Souza, do Corinthians. Foram os 3 goleiros convocados por Carlo Ancelotti para esses jogos do mês de outubro, beleza? Seleção brasileira. Vamos lá, gente, já partindo para os defensores, tá? 3 laterais aqui no caso, né? O Douglas Santos, do Zenit, foi convocado. O Caio Henrique, do Mônaco, outro lateral, também foi convocado. E o também Carlos Augusto, da Inter de Milão, outro lateral convocado para a seleção brasileira. Continuando. 3 zagueiros aqui convocados, gente. Claro, né? Tem mais zagueiros, mas esses 3 aqui a princípio. Éder Militão, do Real Madrid, o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o Gabriel Magalhães, do Arsenal. Beleza? Continuando. Vamos lá, gente. Mais 3 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O Beraldo, do PSG, o Wanderson, do Mônaco, e o Wesley, da Roma. Só falando aqui, gente, que o Wanderson, ele pode não ser convocado, tá? Apesar dele ter sido chamado na convocação, mas ele se lesionou no jogo do Mônaco nessa tarde de quarta-feira pela Liga dos Campeões. Saiu carregado de campo. Então há uma possibilidade dele não ser convocado e ser substituído, tá? Na seleção brasileira. Vamos em frente. Bom, gente, de volta à seleção brasileira, agora falando do meio de campo, o André, aquele mesmo ex-Fluminense, está no Wolverhampton, está de volta à seleção brasileira, meio campista. Bruno Guimarães, do Newcastle, já estava na última convocação, né? Voltou agora. E o Casemiro, né? Do Manchester United, 3 meio campistas aí para a seleção brasileira. Vamos em frente. João Gomes, do Wolverhampton, o Joelinton, do Newcastle, e o Lucas Paquetá, do West Ham. Mais 3 meio-campistas aqui convocados para a seleção brasileira. Partindo agora para os atacantes, gente, aqui o Estevan, do Chelsea, foi convocado novamente. Gabriel Martinelli, do Arsenal, convocado novamente. E o Igor Jesus, que passou a fazer gols, né, ultimamente lá pelo Nottingham Forest, lá na Inglaterra, também foi convocado para a seleção brasileira. Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, e Richarlison, do Tottenham. Mais 3 atacantes convocados para a seleção brasileira. Para fechar aqui a convocação, gente, Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Rodrigo, do Real Madrid. Beleza? São os 2 últimos atacantes convocados para a seleção brasileira. Repito, para esses 2 jogos contra a Coreia do Sul e Japão no mês de outubro. Beleza? Vamos em frente, galera. Bom, galera, continuando esse vídeo, vou agora, gente, passar as mudanças, né? Que tivemos aí anunciadas pela CBF através do presidente Samir Chaoud para o calendário de 2026, né? Mudanças que realmente surpreenderam. E vou fazer algumas correções, não no que eu falei, né? Vamos lembrar, gente, que o último vídeo que eu coloco aqui
Eu coloco tudo baseado no que a imprensa nacional estava falando. Mas nem tudo que eles falaram de fato aconteceu. Vamos colocar aqui, por exemplo, o que não aconteceu. A Série C de 2026 já terá 28 clubes? Não. Não será assim. Vai ser passo a passo. Vai aumentar o número de equipes para 2027. Por exemplo, terá mais equipes caindo para a Série D e mais equipes subindo da D para C para 2027. E só em 2028 é que finalmente chegará às 28 equipes, beleza? Da Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série C do Campeonato Brasileiro de 2028, aí sim teremos 28 equipes, repito, na Série C. Vamos lá. Série D do Campeonato Brasileiro. Eu coloquei no último vídeo que a partir de 2026 teríamos de 64 para 96 equipes. Pularia, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso de fato vai acontecer. Beleza, gente? Confirmando que vai rolar mesmo isso. Por exemplo, em Pernambuco, aqui em Pernambuco, participariam anteriormente da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 o Retrô, que foi rebaixado da C para D, o Maguari, que se classificou via Campeonato Pernambucano, e o Decisão, que também se classificou devido ao Santa Cruz ter subido, né, de divisão. Aí o Decisão conquistou mais uma vaga, então teríamos 3 representantes pernambucanos. Com esse aumentativo de clubes de 64 para 96, quem acabou se beneficiando foi o Central de Caruaru, que não participaria da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Mas por ter chegado até a terceira fase, se muito me engano, mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Central, né? Então, devido a isso, essa mudança alcançou o Central. E ao invés de 3 representantes pernambucanos na Série D de 2026, teremos 4. Beleza? Além dos que eu já citei, o Central de Caruaru. E todas as federações, por consequência, tiveram esse direito também, do aumentativo de vagas para suas equipes. Beleza? Então é isso, gente. 96 clubes na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Quando começa o Campeonato Brasileiro da Série A de 2026? Vamos lá. 28 de janeiro tem início o Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. 28 de janeiro. E o encerramento será no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro será o encerramento do Campeonato Brasileiro em 2026, lembrando, Série A. Porque a Série B? A Série B do Campeonato Brasileiro vai terminar, ou melhor, vai começar, né, no ano de 2026, uma semana após os estaduais. Beleza? O término dos estaduais. A Série B do Campeonato Brasileiro começa no dia 21 de março de 2026 e termina no dia 28 de novembro de 2026. Beleza? Lembrando que vai permanecer com 20 equipes, tá? A Série B do Campeonato Brasileiro não terá nenhuma mudança relativa ao aumentativo de equipes, nada disso. Só questão das datas mesmo, tá? Bom, quantas datas as federações, né, vão ter para realizar os campeonatos estaduais? Bom, gente, a notícia que eu peguei foi a seguinte. A Federação Paulista vai ter de 11 datas, possivelmente, não sei se já foi confirmado isso, até 12 datas para realizar o Campeonato Paulista. Beleza?
A Federação Carioca, até onde eu peguei a informação, vai ter em torno de 11 datas para realizar o Campeonato Carioca. Mas, por exemplo, o Campeonato Pernambucano, a Federação Pernambucana, terá apenas 10 datas para realizar o Campeonato Pernambucano. Lógico que, quando a gente fala de Nordeste, outros campeonatos também terão esse número de 10 datas, tá? Estou usando o Campeonato Pernambucano como exemplo. No caso da Copa do Nordeste, como é que ficou? Vamos lá, teve mudança nisso também. Vamos lá, gente, a Copa do Nordeste vai começar no dia 25 de março em 2026 e vai ter seu término no dia 7 de junho. Qual mudança teremos na Copa do Nordeste? Serão 4 grupos de 5 equipes em cada grupo, beleza? Totalizando 20 equipes participantes. E vou usar a Copa do Nordeste como exemplo, porque ainda vou trazer outras mudanças, né? Então vou utilizar já a Copa do Nordeste como exemplo aqui. Bahia e Ceará, hoje, na classificação, estão ocupando lugares na Série A do Campeonato Brasileiro, colocações que dão direitos a vagas em Libertadores, Copa Sul-Americana, Bahia e Ceará, beleza? Os dois nordestinos. Se eles conseguirem vagas em competições sul-americanas, tanto Bahia quanto Ceará não irão disputar a Copa do Nordeste. Mas e aí, Ítalo, como é que fica? E aí? Bom, é simples. Outra equipe do Ceará vai substituir o Ceará na Copa do Nordeste. Essa outra equipe deve ser escolhida pela Federação Cearense. E na Bahia, outra equipe da Bahia vai substituir o Bahia na Copa do Nordeste. Beleza? Então é isso que vai ser feito, lógico, em caso de o Bahia e o Ceará conquistarem, né, vagas em competições sul-americanas em 2025 no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Caso não, não teremos esse problema. Caso conquistem, é isso que vai rolar. Uma outra novidade também aqui, gente, é o aumentativo de clubes na Copa do Brasil. Vamos lá? A Copa do Brasil teve ao todo, nessa última edição, né, que ainda não acabou, vale dizer, a edição de 2025, mas ao todo tivemos 92 equipes. Ao todo, tá? Contando tudo, 92 equipes. Para 2026, teremos aí 126 equipes participando da Copa do Brasil. E mais, para 2027, vai aumentar para 128 equipes. Beleza? Vamos lá. As primeiras fases, vamos lá aqui, 5 fases serão em jogos únicos. Não será jogo de ida e volta, só jogo único. Bom, o campeão brasileiro da Série D, beleza? De 2025, vai entrar apenas na terceira fase da Copa do Brasil, em 2026. O campeão da Série C também vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil em 2026. Campeão da Copa do Nordeste, Copa Verde, também só entrarão na terceira fase da Copa do Brasil em 2026. As equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, que vão disputar, na verdade acho que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, aqui estarão classificadas para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, todas as 20 equipes estarão, né, no Campeonato Brasileiro da Série A, só entrarão na Copa do Brasil na quinta fase, é uma fase antes das oitavas. Eles entrarão, para resumir, em uma fase antes das oitavas. As 20 equipes que disputam
Campeonato Brasileiro, o que vão disputar, né? Campeonato Brasileiro da Série A em 2026. Só entrarão uma fase antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? Uma outra novidade, já para 2026, é a Copa Sul-Sudeste. É isso aí. Teremos essa competição que é o equivalente à Copa do Nordeste, certo, gente? Sendo que para o Sul e para o Sudeste. O detalhe, né, é que o estado do Espírito Santo não vai participar da Copa Sul-Sudeste, mesmo sendo da região. Vai permanecer participando da Copa Verde, tá? Vale dizer. Mas teremos agora em 26 a Copa Sul-Sudeste. Bom, já dando aquele spoiler, né? Como é a mesma coisa da Copa do Nordeste, equipes que estão em competições sul-americanas não vão participar da Copa Sul-Sudeste. Beleza? Isso quer dizer, gente, que a competição já começa bem desfalcada. Como, por exemplo, o Internacional, Palmeiras, não sei se o Corinthians vai poder estar em alguma competição sul-americana, mas vai lá o São Paulo e várias outras equipes aí que eu posso estar esquecendo, gente. A equipe do Sul e do Sudeste que se classificar para uma competição sul-americana automaticamente está fora da disputa da Copa Sul-Sudeste, que vai ter seu início agora em 2026. Beleza? Então é isso, gente. Para resumir, né? Gente, só falando uma coisa. Como é a mesma coisa da Copa do Nordeste, a Copa Sul-Sudeste, tá? Quando eu falo aí que Palmeiras não deve participar, possivelmente não o Corinthians também, a equipe do Sul e do Sudeste que se classificar para a competição sul-americana não irá participar da Copa Sul-Sudeste, o que será feito? A mesma coisa que eu falei em relação à Copa do Nordeste. Equipes do Sul e do Sudeste, que não são essas, outras equipes, vão jogar no lugar daquelas equipes do Sul e do Sudeste que estão classificadas para competições sul-americanas. Vão entrar outras equipes que não se classificaram para competições sul-americanas, tá? Então, é isso aí. Bom, gente, a data de início e de encerramento dos estaduais é essa aqui, ó. Claro, né? Cada campeonato estadual vai, de fato, pode ser que tenha campeonato que comece mais cedo, alguns que tenham direito a começar um pouco mais tarde, mas a data base para o início e o encerramento dos campeonatos estaduais em 2026 é essa aqui. 11 de janeiro o início e 8 de março o encerramento, tá? Dos campeonatos estaduais. Claro, isso é uma data base, beleza? Vamos em frente. Agora passando, gente, resultados aqui pela Liga dos Campeões da Europa, né? Que tivemos nessa quarta-feira. E os resultados foram os seguintes: Newcastle 4, Union Saint-Gilloise, da Bélgica, 0. Karabag do Azerbaijão, 2. Copenhague, 0. Copenhague da Dinamarca, né? Borussia Dortmund, 4. Atlético de Bilbao, 1. Bayer Leverkusen, 1. PSV da Holanda, também 1. Vamos lá, gente, os outros resultados pela Liga dos Campeões. Villarreal 2, Juventus 2, Mônaco 2, Manchester City 2, Napoli 2, 1 para o Sporting. Também aqui tivemos PSG 2, Barcelona 1. E também aqui tivemos... Vamos dar uma checada nesse resultado, gente, pela Liga dos Campeões. Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. O Arsenal da Inglaterra venceu o Olympiacos da Grécia por 2-0. O resultado que ficou faltando, né? Detalhe que nesse jogo teve gol de brasileiro. O Gabriel Martinelli, né? Marcou o seu lá pelo Arsenal, nessa vitória por 2-0 em cima do Olympiacos. Bom, passando um resultado também aqui pela Liga dos Campeões da Ásia, o Xangai
empatou com o Ulsan aqui por 1-1. Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lá, gente. Terceira divisão, Campeonato Paranaense. O Prudentópolis venceu o Irati por 3-0. Segunda divisão, Campeonato Piauiense. O Picos perdeu para o Caiçara por 2-0. Aqui também, segunda divisão, Campeonato Piauiense. Copa Sul, Sub-20. O Figueirense venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Copa Sul Sub-20. Vamos lá, gente. Copa do Mundo Sub-20. Espanha e México 2-2. Argentina 4, Austrália 1. E Marrocos 2, Brasil 1. Esses 3 resultados aqui pela Copa do Mundo Sub-20. Pela segunda divisão do Campeonato Maranhense, o ITZ venceu o Cordino por 3-1. Segunda divisão do Campeonato Maranhense. Vamos lá, gente. 3 resultados aqui pela Youth League, né? Liga dos Campeões Sub-19. O Manchester City venceu o Mônaco 5-3. O Barcelona venceu o PSG 2-1. O Atlético de Bilbao venceu o Borussia Dortmund por 4-0. Aqui, Liga dos Campeões Sub-19. Copa Santa Catarina, também aqui. O Figueirense venceu o Barra por 4-1. E o Avaí perdeu para o Marcílio Dias por 5-1. Copa Santa Catarina. Bom, gente, esses 2 resultados que eu vou passar são da terça-feira, tá? Não são dessa quarta-feira, mas eu não passei aqui, então acho que vale colocar. Partida do Campeonato Espanhol, beleza? Esse jogo era para ter acontecido na última segunda-feira, não aconteceu devido a uma tempestade e ficou para terça-feira. E o Real Oviedo venceu o Valência por 2-1. Major League Soccer, também aqui, americana, o Chicago Fire venceu o Inter Miami pelo placar de 5-3, beleza? Bom, gente, eu gostaria de passar aqui o resultado pela Copa das Ligas, né? Do Los Angeles Galaxy, mas o jogo ainda vai começar, tá? Daqui a um bom tempinho ainda. Então eu trago esse resultado no próximo vídeo, beleza? Bom, antes de fechar o vídeo, gente, só explicando por que eu não vou passar resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve seu início ontem, né? A rodada e acaba nessa quinta-feira. Justamente por causa disso, eu vou deixar passar todos os jogos para trazer todos de uma vez só, beleza? Os resultados no caso. Então, é isso aí, galera. Antes de acabar o vídeo, né? Como hoje é quarta-feira e, se muito me engano, amanhã começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Se de fato começar nessa quinta-feira, eu já trago a rodada agora da Série B do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, né? Digamos assim. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Série B, Campeonato Brasileiro, rodada desse... já praticamente final de semana, né? Digamos assim. Vamos lá. 9h30 da noite, nessa quinta-feira, Vila Nova de Goiás e Criciúma. 9h30 da noite, nessa quinta-feira. 7h da noite, próxima sexta-feira, vamos ter Amazonas e Atlético de São João del Rei. 7h da noite, próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, 9h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba. Próxima sexta-feira, 9h35 da noite, CRB e Avaí. Próxima sexta-feira, 9h35 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Paysandu e Cuiabá, nessa quinta-feira, 7h da noite. Nesse sábado, 8h30 da noite, vamos ter o América Mineiro encarando a Ferroviária. Próximo domingo, 4h da tarde, vamos ter o Operário encarando o Remo, beleza? Próximo domingo, 4h da tarde. Próximo domingo, 8h30 da noite, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Vamos lá, gente. Chapecoense e Novo Horizontino, sábado, 4h da tarde.
Sábado, 6h30 da noite, Goiás e Volta Redonda. Beleza? Sábado, 6h30 da noite. Então, essa é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro desse fim de semana, gente. Bom, encerro o vídeo por aqui, gente. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí.